Olá, gente. Vamos lá? Mais uma aulinha sobre funções. Eu já fiz uma aula falando de como é que varia o gráfico de uma função quando você faz translações, que é a operação de somar uma constante numa f ou de somar no parâmetro, no x. E aí a gente viu que o gráfico sofria uma translação. Quando a gente soma na função era uma translação vertical e quando soma no parâmetro era uma translação na horizontal. Hoje eu vou analisar o que acontece quando você multiplica numa função. E isso vai dar origem a dilatações. Primeiro eu vou analisar o que acontece quando eu multiplico fora, quer dizer, eu vou responder a seguinte pergunta. Conhecendo o gráfico de y igual a f de x, como é o gráfico da função g de x igual a k vezes f de x? E depois eu vou analisar o que acontece se eu multiplicar dentro do x. Tá? Dentro da f aqui. Vamos analisar as duas coisas. Nos dois casos vão ter dilatações ou contrações. O mais simples de entender é esse aqui, quando eu multiplico fora da f. Porque veja, eu estou multiplicando por um fator k. Imagina que esse k é grande, maior do que 1. Então eu vou manter o domínio da função estável e os valores y eu vou multiplicar pelo k. Se o k é maior do que 1, eu aumento os valores. Quando a função valia 5 e eu multiplico por 2, ela vai passar a valer 10. E olha o que acontece nos negativos. Se a função valia menos 1 e eu multiplico por 5, ela vai valer menos 5. Então, onde ela é positiva, ela sobe, e onde ela é negativa, ela desce, se eu multiplicar por um k maior do que 1. Isso está dando uma dilatação na vertical. Eu já vou fazer o exemplo, isso vai ficar mais claro ainda. E se o k é menor do que 1, é o mesmo fenômeno, só que aí diminuo os valores em valor absoluto. Ou seja, eu contraio o gráfico na vertical. Então, esse k aqui, quando é maior do que 1, ele gera uma dilatação. E quando k é menor do que 1, em módulo, uma contração. Bom, eu estou multiplicando pelo k, né? É claro que se o k é negativo, inverte o gráfico. Eu não vou fazer essa análise em detalhes, mas quando a gente sabe que quando coloca um negativo, o gráfico inverte, né? Reflete no eixo x. Olha o que acontece com esse gráfico. Imagina que eu tenho essa f, tem um trecho que é uma reta e depois tem um trecho aqui que é um arco. Se eu multiplico por 2, olha o que vai acontecer com o gráfico. Todos esse trecho em que ela vale 1, ela vai valer 2. Então ela subiu. Isso que eu estou dizendo de dilatação. Ela passou a valer um valor maior. Olha que interessante. Aqui no 2, a minha f valia 0. Quando eu multiplico por 2, fica 2 vezes f de 2 é 0, 2 vezes 0 é 0. Ela continua valendo 0. No meu desenho aqui no 3, valia menos 1. Quando eu vou calcular agora 3 aqui mais vezes 2, vai valer menos 2. Ou seja, esse ponto vem para baixo. Olha por que eu chamei de dilatação. Olha o que aconteceu com esse arco. Essa parte subiu e essa parte está descendo. No 4 era 0, quando eu multiplico por 2 continua valendo 0. E o gráfico fica com essa cara amarela. Observa como é digno de ser chamado de uma dilatação. A parte de baixo veio para baixo e a parte positiva foi para cima. Isso porque eu multipliquei por 2. Se eu tivesse multiplicado por meio, teria contraído. Uma imagem que eu gosto. Pensa que eu fiz o gráfico branco numa folha de elástico, de borracha. E que daí eu fiz isso, estiquei a borracha. Aí a parte que estava para baixo eu puxei para baixo e a parte que estava para cima eu puxei para cima. Esse que foi a dilatação que ocorreu no gráfico dessa f. Bonitinho, né? Agora vamos ver o que acontece. A mesma pergunta, conhecendo y igual a f de x, como é que fica o gráfico de f de kx? Então eu vou mostrar aqui no exemplo, tendo a mesma f que eu acabei de fazer. O que acontece se eu botar um 2 aqui? Olha que coisa bonita. Se eu botar o 2, que é maior do que 1, o gráfico vai sofrer uma contração, dilatação. Ele vai contrair, ele vai encolher na horizontal. Lembra que na translação, quando eu somava fora da f,
dava uma translação na vertical. E quando eu somava no x, dava uma translação na horizontal. Mesma coisa aqui. Quando eu multiplico fora da f, dilatação vertical. Quando eu multiplico dentro da f, dilatação ou contração, na horizontal. Isso, na horizontal. E é contraintuitivo, porque quando eu multiplico por 2, vai contrair o gráfico. Por que contrai? Contrai, porque quando eu multiplico por 2, eu acelero o x. Então o x fica mais rápido. Aquilo que tem que acontecer com a f vai acontecer na metade do tempo. Quando eu multiplico por 2 no x, quando passa metade do x, antes de calcular f, eu multiplico por 2. Então assim, eu vou calcular a nova função num x que está aqui. Bom, eu multiplico por 2, eu vou lá na frente, pego o valor da f e trago aqui para trás. E aí eu contraio o gráfico. Super interessante isso. Vamos ver numericamente como fica. Vai ter um trecho em que, e não altera o valor da função, porque você vê o f, não tem nada alterando aqui fora para que a f mude. Então as imagens vão ficar iguais. Então vai ter um trecho aqui em que ela vale 1. Só que até onde vai o trecho que vale 1? Vai até meio. Porque quando eu colocar x igual a meio, aqui vai ficar 2 vezes meio, que é 1, f de 1, que é 1. E a partir daí ela começa a cair. Por exemplo, quanto que vale f a g de 1? G de 1 vale f de 2 vezes 1, vale f de 2. F de 2 vale 0. Então a g de 1 é 0. Observa só, já zerou aqui. Lembra que no 3 valia menos 1? Faz x igual a 1,5. X igual a 1,5, 2 vezes 1,5, 3, menos 1 e põe aqui na frente. É isso que eu tentei explicar agora de pouco. Imagina só, estou aqui no 1,5. Quanto que vale g de 1,5? Eu multiplico 1,5 por 2, vou lá na frente no 3, capturo o valor do 3, f de 3, que é menos 1, e trago para cima do 1,5. Então aqui, no 1,5 fica menos 1. Lembra que o f de 4 é 0? Quando eu faço g de 2, dá f de 2 vezes 2, f de 4 que é 0. Então ela já valeu 0 aqui no 2 e aí continua subindo. Olha só, o gráfico foi contraído na horizontal. Então, quando isso acontece, isso aqui é dilatação na vertical. Na vertical. E quando eu multiplico dentro, se o módulo de K é maior do que 1, é uma contração horizontal. E se o módulo de K é menor do que 1, eu retardo o movimento e aí eu vou ter uma contração, desculpe, agora sim, uma dilatação horizontal. Isso que eu acabei de explicar tem uma consequência super importante, que aparece lá na trigonometria. Quando a gente multiplica uma função trigonométrica por um fator aqui, altera o período. O período fica alterado. E a alteração do período é que o período divide por esse número. Então, se você considera seno de 3x, o período não é 2π, é 2π dividido por 3. E ao encolher o período, eu estou contraindo na horizontal. Eu vou fazer um exemplo trigonométrico com todo o detalhe, que daí isso fica bem mais claro e daí você consegue entender bem tanto a ideia geral quanto o exemplo na trigonometria. Então vou fazer um gráfico trigonométrico com todo cuidado para vocês verem. Então olha que bonitinho. Eu vou comparar a função seno de x com a função seno de 2x. Como eu disse, a gente aprende nas aulas de trigonometria que para calcular o período desta nova função, o período dessa função aqui, o período novo, é o período original do seno, que era 2π, dividido por esse fator multiplicativo, 2, que era π. Agora eu vou detalhar isso, eu vou esmiuçar por que isso acontece
E observe que esse fato que acontece diz que o período ficou menor. Isso significa que a função foi contraída. Aqui eu já deixei pronto o gráfico de seno. Nós vamos fazer o gráfico do seno de 2x. Lembra que o período do seno é 2π. Leva de 0 a 2π para fazer um ciclo completo. Quando eu fizer o seno de 2x, vocês vão ver que o período vai ser π, que ele vai fazer um ciclo completo na metade do tempo. Então o período fica menor, a função fica acelerada, ou seja, o gráfico fica contraído na horizontal. Quando eu multiplico por um k maior do que 1, eu contraio na horizontal. E olha que raciocínio bonito, sutil. Eu quero fazer o gráfico do seno de 2x. Ótimo, quero fazer um período. A gente sabe que o seno tem um período, ele faz um ciclo. Ele vai de 0 a 1, depois volta a 0, depois vai a menos 1, depois volta a 0. E completou o ciclo. Então eu quero que o seno de 2x valha a 0, depois vale a 1, depois vale a 0, depois menos 1 e depois 0. Aí eu terei o ciclo do seno de 2x. Ok? Mas para que o seno faça tudo isso, o ângulo tem que dar uma volta na circunferência. Quando o ângulo dá uma volta na circunferência, o seno vai de 0 para 1, volta para 0, desce para menos 1 e volta para 0. Mas que ângulo que tem que dar uma volta na circunferência? Essa é a parte sutil, bonita. Que ângulo que tem que dar uma volta na circunferência? Bom, é o ângulo do qual eu estou calculando o seno. Então, quem dá uma volta na circunferência é o 2x. Então, nessa minha tabela, eu tenho que colocar aqui o 2x e fazer o 2x dar uma volta na circunferência. 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Seno, quando 2x vale π, seno de 2x é seno de π que vale 0. Quando 2x é 3π sobre 2, seno de 2x fica seno de 3π sobre 2, que é menos 1. E aí eu garanti o ciclo e o gráfico completo. Só que se o 2x vale isso, quanto vale o x? Bom, se 2x vale 0, o x vale 0, vale metade, né? Eu vou igualando 2x a cada um desses e calculo o x. 2x igual a π sobre 2. Passo 2 dividindo, x é π sobre 4. 2x igual a π. Passo 2 dividindo, x é π sobre 2. 2x igual a 3π sobre 2. Passo 2 dividindo, 3π sobre 4. 2x igual a 2π. Passo 2 dividindo, π. E olha só, o que aconteceu com o x para que o seno faça um ciclo? O x foi só de 0 a π, metade. Então agora eu vou fazer o gráfico da função seno de 2x. No x igual a 0, ela vale 0. Não no π sobre 2, no π sobre 4 ela já vale 1. No π sobre 2 ela vale 0, antes valia 1, agora vale 0. No 3π sobre 4 ela vale menos 1. E no π ela vale 0. Ela já fez o ciclo aqui, olha só. E no intervalo de 0 a 2π, ela faz 2 ciclos. Por quê? Porque o período ficou reduzido à metade. Olha como é bonito isso. Quando a gente olha, para esses fatos, às vezes a gente aprende a regrinha. Divide pelo fator multiplicativo. Mas quando a gente consegue enxergar geometricamente o gráfico, essa teoria de funções fica lindíssima, muito rica. Legal? Ficamos por aqui.